Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta quinta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas do nosso gigante da colina. O clima dentro do Vasco não é bom. Ontem tivemos uma reunião na parte da tarde com a diretoria administrativa do Vasco para iniciar o processo de transição entre o Clube de Regatas Vasco da Gama como associação para 777 Partners, a nova Vasco SAF. Porém, além dessas conversas se tratando deste processo de transição, uma pauta muito importante foi tocada durante esta reunião. O novo CEO da Vasco SAF, Luiz Melo, que antes era o CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muitos VPs já deixaram bem claro, ou ele fica ou eu saio do cargo. O Jorge Salgado já reagiu a todo esse problema, até mesmo para 777. E a gente vai trazer mais detalhes desta situação, que realmente deixa claro que, independente do Vasco se tornar SAF, a política segue aquecendo os bastidores. Além disso, vamos falar sobre o novo treinador, falar sobre a presença do Paulo Brax, novo diretor executivo, ontem no CT Moacir Barbosa, e muitas outras informações. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este daqui, como a gente acabou de falar, é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui embaixo, já se inscreva, deixe também o seu like e ajude o nosso crescimento aqui embaixo, ativando o seu sininho de notificação, que além de nos ajudar, você também fica por dentro de tudo o que acontece dentro do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui, antes de entrar no assunto, sobre o novo treinador, sobre Paulo Brax no CT, sobre reunião na diretoria administrativa, só trazer o que aconteceu ontem na Série B do Campeonato Brasileiro, pois tivemos aí o encerramento da 23ª rodada da competição. O Náutico entrou em campo contra a equipe do CRB nos aflitos, venceu por 2-1, a Chapecoense empatou com o Novo Horizontino na Arena Condá em Chapecó e o Criciúma empatou com a equipe do Guarani no Heriberto Rios por 0-0. Com isso, esta rodada termina com o Vasco na quarta colocação com 39 pontos, a 13 pontos de distância do líder Cruzeiro e a 6 pontos de distância para o quinto colocado, que atualmente é o Londrina. Próxima rodada, 24ª, começa amanhã, nesta próxima sexta-feira, e o Vasco joga sábado contra a equipe da Tombense em São Januário, às 11 horas da manhã. E olha, torcedor, é vencer ou vencer. O Vasco, o elenco, o Emílio Faro não podem pensar em outro resultado que senão a vitória, pois em caso de derrota para a Tombense em São Januário, uma distância que hoje é de 6, pode diminuir para apenas 3 pontos para o quinto colocado. É um jogo considerado até mesmo fácil, né? Até porque a Tombense, como visitante nessa Série B, venceu apenas uma partida. Lembrando, o primeiro jogo lá em Muriaé, o Vasco não conseguiu conquistar a vitória contra a mesma Tombense, mas vai ficar de olho. São Januário teve seus ingressos esgotados para essa partida, o torcedor vai estar empurrando, um clima um pouco melhor aí no nosso caldeirão, e a gente espera que o Vasco possa, aqui no Rio de Janeiro, conquistar os 3 pontos. E como a gente acabou de trazer para vocês, já que devido aí a essa última partida contra a equipe da Ponte Preta, né, e até mesmo a derrota pelo placar de 3-1, ontem, mesmo após uma viagem lá em São Paulo, o elenco foi até o CT Moacir Barbosa treinar. Jogadores que entraram em campo, jogadores que permaneceram no Rio, jogadores que não entraram em campo, todos estiveram no CT Moacir Barbosa. Inclusive, além desses atletas, né, também podemos ter a presença do Paulo Brax, futuro diretor executivo, e do Luiz Melo, uma figura hoje que vem causando alguns problemas internamente dentro do Vasco da Gama. Uma presença importante, houve conversa, houve reuniões, inclusive a informação que a gente teve aqui pela parte da manhã, o Paulo Brax se reuniu com o Don Dressel, que é o diretor-geral aí da 777, e também o Johannes Sports, que é um dos diretores da empresa norte-americana, e estará participando desse processo de reformulação do Vasco, de construção da Vasco SAF. O Paulo Brax já começa aí a mexer, entre aspas, em alguns pauzinhos para organizar essa estrutura da Vasco SAF. Inclusive, a informação que a gente tem é que nessas conversas, um dos pontos que vem sendo comentados, com prioridade, é a chegada do novo comandante, do novo treinador do Vasco. A Vasco SAF
quer contratar um novo treinador para o restante da temporada. Mesmo diante da confiança que hoje existe em cima do Emílio Faro, até porque se não houvesse confiança em cima do treinador, ele não estaria no comando da equipe, a empresa norte-americana, o Paulo Brax, hoje vê-se uma necessidade grande de trazer um nome para estar à frente do elenco. Porque, querendo ou não, o Emílio Faro não tem esse nome de blindar, de trazer as coisas para ele, as preocupações, os problemas. Então o elenco fica um pouco ali sem a proteção. Então hoje o objetivo é trazer um nome. Independente se for um nome visando o projeto para 2023, 2024, hoje o grande objetivo é trazer um treinador. Treinador, principalmente, que faça o Vasco subir para a Série A. O Vasco não pensa em um treinador de nome. O Vasco não pensa em um grande treinador. Pensa em um nome, pense em um comandante que chegue e faça o Vasco subir. Essa é a grande realidade. Guto Ferreira faria o Vasco subir? Pode ser que sim. É um treinador com experiência na competição, 4 acessos e realmente seria um nome positivo para 777. Pode ficar no ano que vem? Aí já é outra história. Aí a gente já não pode comentar sobre esse assunto. Depende do que ele fizer hoje no Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas Paulo Brax, os diretores da 777 hoje estão no mercado à procura do novo comandante. E volto a frisar nisso. Não estão atrás de nome, estão atrás de um treinador que faça o Vasco subir. Se for o Guto Ferreira ou o Marcelo Bielsa, há um objetivo hoje dentro do clube e a expectativa é que o novo treinador venha com este objetivo. Então a gente vai estar de olho, vai estar informando a vocês, porque realmente a gente já está começando a ver algumas movimentações se tratando da nova Vasco SAF. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre o que aconteceu ontem, porque como a gente trouxe aqui para vocês, tivemos aí uma reunião da diretoria administrativa do Vasco. O Vasco se reuniu e informou que houve essa reunião da diretoria administrativa com a ideia de iniciar o processo de transição. Inclusive, em nota oficial divulgada pelo próprio Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama deixou bem claro, através desta nota, que foi através desta reunião dado início à parte formal da transição com vistas à constituição e operação da Vasco da Gama SAF. Pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, o processo, o Clube de Regatas confirmou, será aí, coordenado pelo vice-presidente jurídico José Cândido Bulhões e terá o apoio do presidente Jorge Salgado do primeiro VP-geral Carlos Roberto Osório. Os vice-presidentes e os executivos participarão desse processo e darão todo o suporte para a efetivação da transição em cada setor. E é a partir daí que começa a confusão, pois esses mesmos VPs que estarão dando suporte, ajudando o Vasco a sair de um Clube de Regatas Vasco da Gama, de uma associação, para se tornar uma Vasco SAF, estão hoje muito satisfeitos com o que já aconteceu neste novo modelo que o Vasco se tornou. Pois o Luiz Melo, que antes era o CEO, antes participava dessas reuniões com a diretoria administrativa e não tinha um bom relacionamento com os vice-presidentes do clube, hoje faz parte da Vasco SAF, algo que não caiu bem. A gente já trouxe essa informação nesse último vídeo e vem também trazendo algumas notícias se tratando dessa situação para vocês, e hoje há um clima ruim dentro do Vasco diante disso, diante de ter um profissional que trabalhou ao lado do Jorge Salgado, trabalhou ao lado dos vice-presidentes e hoje está na 777. Hoje é um representante do Vasco para a empresa norte-americana, sendo o CEO da Vasco da Gama SAF. E aí vem a pergunta, de qual lado o Luiz Melo estava durante esse processo? Estava do lado da 777, pensando de uma maneira melhor, no caso da compra do Vasco com os norte-americanos, ou estava do lado do Clube de Regatas Vasco da Gama como associação? Há um conflito de interesse e é através desse conflito de interesse que as preocupações, que o clima ruim vem sendo gerado internamente dentro do clube. Segundo informações que a gente teve, esta reunião da diretoria administrativa acabou contornando a crise que havia já instaurada. Apesar da enorme rejeição, que há em relação ao nome, houve o consenso entre os vice-presidentes de poderes que chegaram a ameaçar o Jorge Salgado de sair do cargo em caso de permanência do Luiz Melo no cargo de CEO da SAF, de que realmente hoje deve ser priorizado esta transição para que o Vasco da Gama SAF possa vir a ser criado e através disso receba os 120 milhões previstos em contrato para seguir com a temporada de 2022. Segundo informações que a gente teve, mesmo diante das divergências, é prioridade hoje seguir com o processo de transição do Vasco para ajudar o Vasco a conseguir
tocar o seu futebol até o final do ano. Durante esse encontro, tivemos a informação que contou com a participação do Jorge Salgado e todos os vice-presidentes, ou de maneira presencial ou de maneira virtual, e teve a participação também de alguns membros da empresa norte-americana 777, para que através desta conversa possa vir a ser alinhado, no caso, esse processo de transição que hoje é uma prioridade. Para vocês que têm dúvida e até mesmo se perguntam, poxa Lucas, por que o Vasco não contrata? Ontem eu estive participando aí de uma live, anteontem aliás, em que foi perguntado, foi questionado muito sobre isso. Eu falei, não dá tempo do Vasco contratar, não é por um mau desejo, não é por uma má vontade, é porque realmente não há tempo hábil para isso. A 777 não vai conseguir contratar para o Vasco nesta janela. E a gente ontem teve a confirmação dessa informação, que o Vasco estima de 3 a 4 semanas para concluir esse processo de transição, para de fato se tornar a Vasco da Gama SAF. Primeiro, será necessária a criação da Vasco SAF, no caso a mudança de CNPJ, a ida ao cartório, todo esse processo demora. Em primeiro momento, isso que irá acontecer, tirar o futebol do Clube de Regatas Associação e passar para a Vasco da Gama SAF. E a segunda etapa será a assinatura do contrato e transferência de 70% dessa empresa com novo CNPJ para a empresa norte-americana 777. E a partir desta assinatura de contrato que os 120 milhões previstos para 2022 serão depositados na conta da SAF. Com relação ao clima, melhorou, como a gente deixou bem claro. O clima hoje é de trégua temporária para que a transição, que hoje é uma grande prioridade, permaneça de forma tranquila, aconteça de uma maneira rápida e organizada. Inclusive, devido a essa prioridade de tranquilizar o processo de transição, a informação que a gente teve é que o vice-presidente jurídico Zeca Bulhões, que hoje, dentre os VPs, tem a melhor relação com o Luiz Melo, foi o escolhido para coordenar essa parte da transição por parte do Vasco da Gama. Ele, é claro, vai ter o apoio do Jorge Salgado e também do vice-presidente Carlos Roberto Osório. Qual é a expectativa também? Uma grande pergunta hoje da diretoria administrativa sobre esse processo. Há a expectativa, diante dessa rejeição por parte do Luiz Melo, que ele, o Melo, esteja à frente da Vasco SAF como CEO apenas durante o processo de transição. Ele fique no cargo apenas durante esse período. Inclusive, a informação que a gente teve é que esse foi um pedido do próprio Jorge Salgado ao Juan Arquiniegas, diretor da empresa norte-americana 777, nesta última segunda. Para vocês terem noção do clima que hoje se encontra o Vasco, o presidente Jorge Salgado foi até o diretor da 777 pedir para que o Luiz Melo não ficasse no cargo, até porque o próprio Jorge Salgado ficou muito chateado com essa situação de estar ao lado do Luiz Melo durante todos esses 2 anos na associação e hoje o Luiz Melo estar sendo o CEO da Vasco SAF. Isso foi um pedido por causa da indignação do próprio presidente e também uma tentativa de contornar a revolta dos VPs, porque, como a gente já informou durante esse vídeo, houve aí uma ameaça de debandada geral dos vice-presidentes. Porém, a informação que a gente tem também sobre essa situação é que a 777 não planeja a saída do Luiz Melo, é algo provisoriamente descartado por parte dos norte-americanos. Então, rapaziada, realmente, querendo ou não, a gente que achou que com a Vasco SAF as coisas iam melhorar, aquela velha política que ia dar uma trégua, não está acontecendo. Hoje completam 4, 5 dias que tivemos a confirmação que vai haver uma Vasco SAF e a política segue acalorada nos bastidores de São Januário. A gente vai seguir de olho, vai seguir informando a cada um de vocês, mas de fato o clima é quente, o clima é tenso e olha só, ainda nem começou. Então, para que você não perca absolutamente nada, fique ligado no vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe também, deixe aí nos comentários se você acha que de fato o Luiz Melo merece ser o CEO da Vasco da Gama SAF. Um grande abraço a todos, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final e, é claro, saudações vascaínas.